Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor Antônio Lira. Se você é novo por aqui, se inscreva, dê o seu like, ative aí o sininho para você ser informado todas as vezes que nós lançarmos conteúdo novo em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que sejam edificados na palavra de Deus. Estaremos falando agora sobre a última igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia. Ok? Tivemos aí uma série fantástica sobre as 7 igrejas e esse vídeo ele encerra essa série de vídeos sobre as 7 igrejas da Ásia. Com certeza foi um tempo maravilhoso, especial, que passamos juntos, mergulhados na história e também nas escrituras. Então vamos iniciar aqui a nossa exposição e logo que a gente abre aqui esse primeiro slide, a gente vê que a igreja de Laodiceia foi a única igreja que Cristo não pôde dizer a ela nada de bom. Imagina aí que a igreja de Laodiceia era deficiente em tudo, não tinha nada de bom essa igreja. E nós vamos responder algumas perguntas. A primeira pergunta: por que Jesus disse a eles: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Então, nós mergulharemos na história da igreja, não é? De Laodiceia, para respondermos a essa pergunta aqui. Por que Jesus disse isso a eles? Depois, responderemos a segunda pergunta. Por que a igreja de Laodiceia era considerada morna e ela seria vomitada? Por quê? E a última pergunta: o que significa a expressão eis que estou à porta e bato? Essa é uma expressão muito famosa das nossas pregações. O que exatamente isso significa na história daquela igreja? E o que a ceia que Jesus se referia significa quando ele disse: eu cearei com ele e ele comigo? O que isso significa? Existe algo interessante a compartilharmos nessa questão da ceia, porque essa ceia aqui não é essa refeição que a gente pensa que é. Tem um ensinamento muito interessante para eu trazer no final, em cima dessa pergunta aqui, tá certo? Que significa eu cearei com ele e ele comigo. Então vamos lá para a nossa exposição sobre a última carta das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia. Logo aqui nós vemos a localização geográfica. Ela tinha sido fundada no ano 250 a.C. por Antíoco da Síria, e o nome da cidade era o nome da sua esposa, Laodiceia. Então Laodiceia leva o nome da cidade de Antíoco, o fundador da cidade. Ela ficava localizada no caminho que unia Éfeso com Síria, como quem subia para as fronteiras da Frígia, Lídia e Cária, tomando o caminho do rio Lico. A cidade ficava em um vale de difícil acesso entre as montanhas. E você vai ver a cidade de Laodiceia, ela era uma cidade de difícil acesso e era um lugar onde tinham guerras constantes. E então a cidade não conseguia progredir, não conseguia prosperar por causa das guerras. Mas assim que o Império Romano assumiu o controle dessa região, eles começaram a experimentar um tempo de paz. Quem nunca ouviu falar da Pax Romana? Pax Romana significa a paz que Roma trouxe para os cidadãos do Império. Então, o Império Romano ele atingiu uma vasta região e tudo que Laodiceia precisava para prosperar era um tempo de paz. E as guerras frequentes não deixavam isso acontecer. E acabou, e a cidade se tornou uma das cidades mais ricas do mundo, porque durante o Império Romano as guerras cessaram e a cidade então pôde prosperar. Eles ficaram tão ricos, mas tão ricos, que durante um terremoto no ano 61 da nossa era, a cidade foi completamente destruída e o Império Romano quis ajudar na construção enviando recursos. E os cidadãos da cidade disseram: não precisamos da ajuda de vocês, nós conseguiremos reconstruir a cidade com os nossos próprios recursos. Então eles recusaram a ajuda que vinha de fora, uma ajuda externa, uma ajuda do próprio Império Romano. Eles disseram: a gente não precisa. Eles eram tão ricos que rejeitaram até ajuda na reconstrução da cidade diante de uma grande calamidade que houve, que foi um terremoto que chegou
a destruir quase que a cidade toda. Então, eles recusaram essa ajuda porque eles eram muito ricos. O Tácito, o historiador romano, ele cita esse ocorrido no livro Tácito Anais, lá na página 14, no parágrafo 27, você poderá conferir se você quiser aí na internet procurando, vai falar sobre esse episódio. Tácito narra exatamente isso, não é? Que eles recusaram receber a ajuda do Império Romano. Ela era uma cidade rica, você percebe, e orgulhosa. Estava tão orgulhosa da sua riqueza que acreditava que não precisava de Deus também, não é? Ou muita gente aí acha que não precisa de Deus. E a cidade de Laodiceia e a igreja de Laodiceia era tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que achava que não dependia e nem precisava de Deus para nada. Por que a cidade ficou rica? Em primeiro lugar, porque havia um tipo de lã que era produzida nessa cidade, que era única. As lãs de lá eram de uma cor violeta escura, por causa da raça de ovelha que produzia essa lã. E essa cor violeta escura era rara e produzia mantos muito baratos. Então, uma de suas especialidades era uma túnica chamada trimita. E essa túnica era muito procurada. Então, haviam comerciantes que vinham do mundo inteiro comprar as túnicas, ok? E os mantos que eram produzidos na cidade de Laodiceia. Se orgulhava tanto, não é, do que produzia, das roupas que produzia, e diante de Deus se encontrava nua. Isso fica claro no texto. Também haviam duas coisas que contribuíam para a fama da cidade. Uma era o colírio que eles produziam e um unguento para os ouvidos. Então, também eles se orgulhavam dessa medicina avançada e que médicos do mundo inteiro procuravam esse colírio e esse unguento para os ouvidos para curar enfermidades. E Jesus disse dessa cidade, que se orgulhava tanto da vestimenta, do colírio, do unguento para os ouvidos, de que eles se orgulhavam dizendo: eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego. Se orgulhavam do colírio, né? Cego e nu. Se orgulhavam do vestido. Então eles eram pobres, cegos e nu. E nem sabiam disso, porque faltava para essa igreja valores espirituais que o colírio jamais poderia dar, para que eles pudessem enxergar a sua miserabilidade e se arrependerem. E também estavam nus diante de Deus, apesar de se orgulharem nas roupas que produziam diante de Deus, estavam nus, porque a verdadeira vestimenta é as vestes de louvores que o Senhor nos dá, ok? Vestes de alegria que o Senhor nos dá, a vestimenta de santidade que o cristão deve ter. Então eles estavam em falta dessas coisas. Por isso Jesus disse que eles pensavam ser enriquecidos, mas eles eram pobres, cegos e nus. Também a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 3,14: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto diz o Amém. O que isso significa? Falando que Jesus é o Amém, não é? Por que Jesus é o Amém? Bom, Jesus usava sempre a expressão em verdade vos digo, principalmente lá, você vai ver essa expressão sendo repetida no Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 51, João 3, versículo 3, João capítulo 5, versículo 11. Então você vai ver essa expressão em verdade vos digo sendo repetida por Jesus muitas vezes. E essa expressão no original se lê assim: em verdade vos digo, se lê assim: amém, amém, lhes digo. E amém significa que o camarada está atestando aquela verdade com veemência. Ele está dando ênfase àquela verdade que ele está dizendo. E se fala sobre o Cristo, o nosso Jesus, que as suas afirmações são todas verdadeiras. E aquele em cuja promessa você pode ter confiança total que vai se cumprir. Então o amém aqui significa que o próprio Jesus é a expressão da verdade total. É isso que diz sobre ele. Ele é o próprio amém. Significa que ele é a própria verdade. Suas afirmações, elas são todas verdadeiras. E também
digna de confiança total. Em Isaías capítulo 65 fala sobre Deus e também diz que Deus é o Deus do amém, tá certo? Falando exatamente essa questão de que Deus é digno de confiança, suas promessas são sempre verdadeiras. Então o próprio Jesus leva o nome aqui que era dado ao próprio Deus, o Deus do amém. Jesus é o amém também, não é? Pegando emprestado aí, pegando essa característica que Deus tinha no Antigo Testamento, de ser o Deus que cumpria as suas promessas, e Cristo é aquele que cumpre todas as suas promessas. Também diz que ele é o princípio da criação de Deus. E uma das coisas interessantes a se pensar sobre o nosso Cristo é que ele foi participante da criação. Lá João inicia o seu evangelho dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você vai lá para o Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, existe uma conversa da Trindade, dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, mostrando a participação de Cristo na criação. Quando você vai lá para Colossenses 1,15, lá diz: nele, Paulo falando, foram criadas todas as coisas, nele, não é? Foram criadas todas as coisas. Em Hebreus capítulo 1, lá diz assim: tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E lá diz assim: por quem, ou por intermédio de quem, fez o universo. Então Cristo teve participação direta na criação de Deus. Então Cristo é realmente o dono de tudo, a figura que tem autoridade. Aqui em Apocalipse 3, do 15 ao 16, diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o que essa expressão nem frio nem quente ela significa? Bom, é importante entender que na cidade de Laodiceia havia muitas fontes termais, e a água morna, ela servia na antiguidade como vomitório. A pessoa, quando queria colocar alguma coisa que lhe fez mal no estômago para fora, ela tomava água morna, e isso fazia com que ela tivesse náusea e quisesse vomitar. E é dessa expressão que vem aí, é dessa ideia que vem essa expressão de que o povo de Laodiceia era morno, ou seja, não era palatável, não era bom ao paladar, e que seria vomitado da boca, porque justamente era morno, não era frio e nem era quente. Olha aqui que a reclamação não é que eles eram quentes ou eram frios, não era a reclamação era a questão de ser morno, e a comida morna ela causa náusea, não é? Então Jesus falou: olha, vocês não têm sabor nenhum, olha, vocês não têm a temperatura ideal, estou pronto a vomitar vocês da boca. Ou seja, eles eram completamente sem nenhum tipo de expressão, eram crentes sem nenhum tipo de expressão, não fazia diferença nesse modo, né? Não viviam o evangelho, não viviam a palavra, achavam que eram ricos, achavam que eram o máximo, mas eles não eram nada, estavam prontos a serem vomitados pelo o Senhor. Ok? E aqui diz: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E essa questão do ouro é muito interessante, não é? O ouro, ele precisa passar por altas temperaturas para que as impurezas sejam tiradas. E aqui Jesus fala que eles deveriam comprar o ouro provado no fogo para que eles pudessem se enriquecer. Isso aqui fala de experiência que eles deveriam ter com Deus, experiências que eles não tinham. Ok? O que faz com que o cristão amadureça são as situações que se levantam na vida e que a gente consegue vencê-las pela fé. Eles não tinham experiência com Deus nenhuma, não tinham sido provados pelas situações da vida. Era uma igreja sem expressão, uma igreja sem atividade, uma igreja completamente parada, paralisada, não é? Vivendo ao sabor do que a vida e o mundo estava produzindo.
Então por isso que ele fala que deveria comprar do Senhor a verdadeira riqueza, certo? Dinheiro, ouro, prata, essas coisas não trazem felicidade para ninguém, tá certo? O verdadeiro cristão é aquele que está experimentado e é capaz de enfrentar qualquer tipo de adversidade. Isso é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não é ter posses, dinheiro, mas ser capaz de enfrentar qualquer adversidade por ter uma fé experimentada firme nas coisas de Deus. Também ele fala: e aconselho que compre roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Rapaz, aqui essa questão da vergonha da nudez ser mostrada no Antigo Testamento, nós vamos ver em várias passagens falando dessa questão da vergonha da nudez. Quando alguém tinha a sua nudez mostrada, era uma situação de desonra, uma situação de vergonha. E aqui diz que eles deveriam comprar roupas brancas para que eles pudessem se vestir, porque a nudez estava sendo à mostra, ou seja, havia uma desonra completa para aquela igreja por não estar na posição certa que Deus queria que eles estivessem. E no Antigo Testamento a gente vai ver essa questão da vergonha sendo mostrada, a nudez sendo mostrada como algo vergonhoso. Aqui a gente vai ver, foi deste modo que Anum tratou os servos de Davi, lá em 2 Samuel 10:4. Também a ameaça contra o Egito, que a Síria levará nu o seu povo, está lá em Isaías 20, versículo 4. A advertência de Ezequiel a Israel era que seus inimigos o despiriam de sua roupa, está lá em Ezequiel 16, 37 e 39, Ezequiel 23, 26 e 29. Em Oséias também, em Miqueias também se refere a isso, essa questão da nudez, não é? Sendo uma posição de vergonha. Deus disse em Naum que advertisse o povo desobediente o seguinte: mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Então, nós vemos que essa expressão, mostrar a vergonha da nudez, é uma posição de desonra no Antigo Testamento, onde a nudez de alguém era mostrado. Isso era algo desonroso. Por outro lado, vestes brancas representa a honra, representa a santidade e representa a posição de justiça. E é exatamente isso que Deus propõe para aquela igreja. E eles pudessem então se vestir de roupas brancas, tá certo? De vestes de justiça, para que a vergonha da sua nudez não viesse a ser mostrada. Então, fica claro aqui o que Jesus queria quando ele disse o que disse. Aqui também ele fala que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, como eu falei, não é? A região de Laodiceia era uma região que produzia um colírio bom para os olhos, muito conhecido e famoso no mundo inteiro. E eles se orgulhavam de ter esse colírio, mas na verdade esse colírio não adiantava de nada, porque diante do Senhor eles estavam cegos e precisariam pegar do colírio verdadeiro que só Jesus tinha para dar, onde através desse colírio eles iam enxergar a sua miserabilidade e iriam então se arrepender completamente. Também a gente observa no texto que Jesus diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E essa repreensão aqui, essa palavra repreendo, foi tomada emprestada lá de Provérbios 3:12. Provérbios 3:12 fala sobre essa questão que eu repreendo a todos o que amo e açoito a todos que recebo por filho. Então, essa repreensão aqui do Senhor, ela não é uma repreensão para destruir a vida da pessoa, não é? A palavra amor aqui, de amo, ela é agapam, e agapam significa atitude respeitosa, de benevolência e de boa vontade, e que nada nem ninguém vai fazer a pessoa mudar no tocante a ter qualquer tipo de ódio com relação a alguém. E essa citação agapam, ela foi trocada pela palavra philen, e philen é uma palavra que significa verdadeiramente tenro e quente, ou seja, é um tipo de amor aquecido,
é um tipo de amor que não muda, é um tipo de amor que abraça aquela pessoa, ok? Mesmo tendo as deficiências, mesmo Laodiceia não produzindo fruto, precisando melhorar em todos os aspectos, mesmo Laodiceia não recebendo nenhum tipo de elogio, não é? O comportamento aqui de Jesus era de um tipo de amor que era um amor acolhedor, um amor que abraçava. E essa repreensão e esse castigo aqui, ele não significa castigar no sentido de destruir, mas tipo uma repreensão que eles precisavam para que eles pudessem chegar ao arrependimento. Porque ele fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E esse tipo de repreensão aqui era um tipo de repreensão diferente. Aristóteles dizia o seguinte: era um tipo de repreensão que tinha a ideia de mostrar para aquela pessoa o seguinte, que as coisas não poderiam ser de outro modo. Aristóteles tinha esse pensamento. É um tipo de repreensão que mostrava para aquela pessoa que as coisas não poderiam ser de outra maneira, tinha que ser daquela maneira. Essa é a repreensão certa. A repreensão que a Bíblia fala sobre a vara no Antigo Testamento, se referindo a você disciplinar o seu filho, para que ele não venha enfrentar o pior da vida. A disciplina, ela traz, né, sobre a vida da pessoa crescimento, amadurecimento, e faz com que a pessoa possa fazer as escolhas de uma forma melhor. Faça as suas escolhas de uma forma melhor. Não é um tipo de repreensão que grita com alguém e descarrega sobre ele uma chuva de palavras ofensivas e fortes. Mas a repreensão aqui, ela tem um cunho de trazer a pessoa para o arrependimento, para que ela possa então aceitar isso como remédio e mudar a sua atitude e corrigir o curso da sua vida. Foi o mesmo tipo de repreensão que Davi teve de Natã, quando ele quis ficar com Betseba e havia matado Urias. É aquele tipo de repreensão que traz a verdade para a pessoa, para que ela possa se arrepender. Então isso aqui é o que significa: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E a igreja, mesmo diante de tantas debilidades, Jesus estava chamando ela para um arrependimento através de uma conversa franca e sincera. Isso aqui é a repreensão, é aquela conversa que diz a verdade, é a conversa franca e sincera para causar na pessoa mudança e arrependimento, respeitando a pessoa, não ofendendo, ok? É isso que isso significa. E também diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E o que essa expressão bater a porta, ela significa? Bom, naquela época, a igreja de Laodiceia, ela tinha uma visita constante de comerciantes do mundo inteiro para comprar as roupas que eles forneciam, o colírio, o unguento para os ouvidos, e eles visitavam a cidade para fazer compras. Comerciantes do mundo inteiro visitavam a cidade, e muitas vezes a hospedaria ficava lotada, ficava cheia, sem lugar mais para esses comerciantes. Então era comum esses comerciantes à noite bater, né, na casa dos moradores, já que não tinha lugar na pousada, para que esses pudessem deixar ele entrar para ter um lugar para dormir. Para não dormir nas praças e ser roubado, salteado, eles batiam na porta dos cidadãos para que eles deixassem ele entrar, para que ele pudesse estar em segurança diante ali de uma família. Então eles batiam os comerciantes para encontrar pousada, não é, na casa dos moradores, já que não tinha lugar para eles nas instalagens, nas pousadas. Eles batiam na porta dos moradores para poder encontrar ali lugar para repouso. E se o morador deixasse aquele comerciante entrar, a história conta, né, que muitas vezes ao sair eles deixavam ali presentes, galardões, de quantias em dinheiro, ouro, coisas, não é, como galardão para essa pessoa, tesouros, porque a pessoa abriu a porta. Então Jesus é aquele que bate a porta, ok? E se você deixar ele entrar, e se tiver comunhão com ele, realmente a sua vida ela vai tomar um outro rumo, porque ele vai compartilhar com você as verdadeiras riquezas e o verdadeiro tesouro. Então,
é isso que essa expressão estou à porta e bato significa. Jesus querendo entrar para compartilhar os seus tesouros. Também, aqui diz, eu cearei com ele, não é? E ele comigo. E essa questão da ceia é muito interessante, porque naquela época, a pessoa acordava pela manhã, ela comia um pedaço de pão com um pouco de vinho e ia para o trabalho, e ia para a sua jornada diária. E quando era mais ou menos meio-dia, 1h, 2h da tarde, ela fazia uma outra refeição, uma refeição leve, uma outra refeição leve, tipo um lanche, ok? E a principal refeição do dia era a ceia. A ceia era a principal refeição do dia. E essa refeição era tomada em casa, quando ele voltava no final de um dia de trabalho, já cansado, ele se reunia, certo? À mesa, então, para comer. E ali ele tinha todo o tempo do mundo, porque não estava sendo afetado pelas obrigações do seu dia. O dia já havia terminado e ele, então, iria ali ter uma conversa com amigos, com os parentes, sentado à mesa, com calma, ok? Então, a ceia aqui, ela não se refere a uma refeição rápida, que a gente pensa. Ceia aqui era para você sentar para ter um tempo de qualidade de comunhão, tá certo? É isso que significa. Então Jesus está falando sobre os crentes de Laodiceia, que ele desejaria ter com eles um tempo de comunhão de qualidade, ok? Que ele iria se sentar à mesa se eles deixassem ele entrar no coração deles verdadeiramente, e eles deixassem ali a questão das prioridades que eles tinham que estavam erradas e pegassem as prioridades certas, os valores cristãos certos para praticarem. O próprio Cristo iria sentar, iria cear com eles, iria ter um tempo de comunhão de qualidade com eles. Não que Jesus não quisesse fazer isso, era porque eles não estavam deixando. E o convite de Cristo aqui era para que eles deixassem Jesus entrar, cear, sentar à mesa e ter um tempo de qualidade de comunhão com eles, já que essa ceia era a última refeição do dia e a refeição principal, isso era possível. E Jesus então teria a atenção completa dele, já que o que faltava para essa igreja de Laodiceia era dar atenção a Jesus e aos valores espirituais que ele compartilha conosco. Beleza? E existe uma promessa aqui que diz: se sentará comigo no meu trono. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, uma promessa aqui tremenda. Então, Cristo, como vitorioso, ele compartilha a vitória dele conosco. Ou seja, ele compartilha o lugar de autoridade e ele conquistou com a igreja. Então, aqui, a carta termina dizendo, na verdade, as 7 cartas, elas terminam sempre dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa advertência feita por Jesus nos leva a refletir, porque as cartas, elas serviram para aquela igreja naquela época, da mesma forma serve para nós hoje, para nós aplicarmos a nossa vida hoje. Assim como a carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Efésios serviu para eles naquela época e serve para nós hoje, da mesma forma essas cartas. Tem muita gente que diz que as 7 igrejas da Ásia são 7 períodos diferentes da igreja e que só falou para aquela época. Não, as cartas elas continuam falando para nós até hoje. E aqui esse alerta também é para nós. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, todas as cartas elas servem para nós, como igreja do Senhor. E muita gente às vezes gosta de escolher a mensagem, pega uma mensagem que é dada e só quer pegar as partes boas da mensagem. Aqui diz que você deve se ligar em tudo aquilo que está sendo dito, a parte de exortação, a parte que fala sobre o seu compromisso, a parte que fala sobre sua responsabilidade, a parte que fala sobre vigilância, também as partes que falam sobre promessas, sobre promessas, sobre recompensas. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus para a tua edificação. Você não deve escolher uma parte ou outra. Então, quem tem ouvidos, ou seja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, as 7 cartas servem para a igreja no dia de hoje. Serve para nós no dia de hoje. E você deve, então, pegar tudo que a carta diz,
tá certo? Para que você possa aplicar na sua própria vida. Bom, aqui eu termino a minha exposição sobre as 7 igrejas da Ásia. Foi um tempo maravilhoso. Se você não assistiu aos outros vídeos, eu aconselho você a assistir. Com certeza foi um tempo aqui de edificação, tanto para mim quanto para vocês, tá certo? Então dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e andem no Espírito, vivam em amor. Até a próxima aula. Shalom.